O Vic Vaporub, por exemplo, que é um produto aí antigo, super antigo, ele tem, na composição dele, 3 moléculazinhas bem conhecidas, que é mentol, cânfora e eucalipto. E o que que acontece? A gente tem nas nossas vias aéreas superiores receptores que são os chamados de TRPs, que são aqueles carinhas que mandam a sinalização de que alguma coisa precisa acontecer no local, né? No caso das vias aéreas superiores, então nas vias aéreas superiores. E aí, esses receptores, eles são sensíveis a algumas coisas. Dentre essas coisas que eles são sensíveis, temos questões que vão causar exacerbação de sintomatologias de gripes e resfriados, como, por exemplo, vai piorar aí congestão nasal, e etc, tosse, etc. E também temos receptores dessa mesma família, que são os TRPs, que são receptores sensíveis às moléculas que o Vic tem, por exemplo, na composição, que é mentol, cânfora e eucalipto. Fala pessoal, mais um episódio para você maravilhoso do Pó Doutor. Eu sou o Dr. Sidney, como você sabe, o nosso propósito é levar para você informação boa em saúde, informação checada. Você bem sabe também que infelizmente a internet é recheada de fake news, de informações não tão verdadeiras, não tão boas, e o nosso propósito é o contrário. Então, ó, já vai se inscrevendo no canal, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação preciosa, informação boa. Estou aqui mais uma vez com meu colega Dr. José Wilson. Grande Zé Wilson, obrigado mais uma vez por estar aqui ajudando a extrair muitos conhecimentos do nosso convidado. Eu que agradeço o convite, Sidney, é sempre um prazer e sempre aprendo muito cada vez que eu participo aqui do Pó Doutor. Valeu. E nosso propósito então é trazer informação boa, e como nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nós propomos a discutir. Hoje quem aceitou o desafio foi a Juliana Machado, que é gerente médica da P&G. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o desafio, é uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. É isso aí, seja bem-vinda novamente. Nosso assunto hoje é você trabalha na P&G, no segmento da Vic, né? Isso. Que a gente conhece desde da nossa da primeira infância, desde a primeira vez que você... Sim, quantos anos existe 96 já? anos, né? Então, nós não temos ainda... Nossos avós. Acho que nossos bisavós talvez tenham conhecido. Claro. Então, você tem muita experiência, então vamos falar sobre quais são as doenças, né? Quais são as patologias, os sintomas que estão relacionados ao seu trabalho. Então, vai ser basicamente questões sobre congestão nasal, descongestionantes, dormir mal, resfriados. Dá um panorama geral do trabalho que você faz lá na P&G. Eu, como falei para vocês, eu sou da P&G, né? E aí a P&G tem várias unidades de negócio. Eu trabalho com a parte de health, que é a parte que fala de medicamentos, né? Que trabalha com medicamentos, produtos para a saúde, propriamente dito. Diferente dos outros produtos P&G, que, enfim, um monte de gente conhece, mas que são para outras utilidades. Exemplos da aula de saúde, então, das medicações. De saúde, temos o Vic, claro, Metamucil, que também é conhecido Alginac. Para quem é da área de dor, aí, sabe, conhece esse anti-inflamatório, Citoneurin, esses são os produtos que tem na P&G na área health. Tá, e como vamos falar mais das questões aí de congestões e tal, nós estamos mais voltados aí para falar sobre Vic. Para falar sobre Vic. O que vai suprir a nossa necessidade aqui seria o Vic. Exato, né? Então, legal. Exato. E quais são, o que acomete as pessoas mais nessa área? O que são resfriados? Dá um panorama geral, né, para a gente dos sintomas. A gente... Hoje tá passando por essa fase, né? A gente tá na transição aí de temperatura, de clima. Boa. Então, a gente sabe que nessa época a incidência de gripes e resfriados aumenta consideravelmente. E a P&G tem, enfim, trabalhado aí para tentar entender sempre o consumidor, entender quais são as dores dos nossos pacientes. E há anos, né? Como vocês falaram, aí 90 e tantos anos, que é o tempo de Vic, 96 anos, a gente tá tentando buscar formas de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí, qual é a proposta, né? A proposta não é ter produtos para evitar contaminação viral, porque a gente sabe que gripe e resfriado são contaminações virais. Mas a proposta é aliviar os sintomas que a gripe e o resfriado podem causar, como, por exemplo, congestão nasal, como, por exemplo, as dores musculares por conta de gripes e resfriados, né? Oriundos da gripe e resfriado. Tosse, que também é um sintoma bastante incômodo. Então, esses são os principais alvos aí da nossa linha de pesquisa hoje. Tá, no final das contas, então, uma empresa que se preocupa em levar conforto para o paciente, desde a idade
da menor idade até a idade aí, na terceira idade, a melhor Exato. idade, não procurando sempre pesquisar nessa área, é isso que vocês fazem lá. Mas voltando você falou que tem congestão nasal, dores musculares, a Vicky também atua nessas outras? Também. Vamos falar sempre do produto, gente, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Na verdade, é consagrado, né? É uma marca que virou um sinônimo do Isso. produto, né? Pois é. Exatamente. Então, Exato. quem que já não teve avó, né? Que você tava lá gripadinho, resfriadinho, a avó, não, vamos passar isso aqui no peito. Passar o Vicky. Vamos passar Vicky. Então, acaba sendo uma referência. E como a Juliana, então, trabalha com isso, nada mais justo que a gente tocar nesse Exato. nome várias vezes aqui dentro de nossas explicações. Você falou da congestão, dores muscular, quem mais falou? Tosse, né? Que é um... Aí, ó. Tosse, opa! Tosse. Aí, Não, ó. e esses dias eu tô terminando, na verdade, talvez um resfriado, por causa desse tempo que muda. Estamos, Exato. estamos. E é Então, muito comum os pacientes apresentarem tosse quando tem essa mudança brusca aí de tempo que a gente quê? acabou de passar Boa, recente. Por que que acontece isso? boa. Por vários motivos. O primeiro é que tem gente que tem, de fato, existe maior propensão a alérgenos, né? Então ficam com mais contato com os alérgenos desse período do tempo. Então, por exemplo, poeira. Aqui em São Paulo, especificamente poluição, né? Que é um grande também. Mas o ar úmido, a umidade, o ar frio, isso tudo... Lugares mais fechados. Lugares mais fechados, que aí propaga mais os vírus. Tudo isso facilita a contaminação, né, por esses vírus que causam gripes e resfriados. E aí você tem o efeito da tosse. E aí Muito você tem bem. o efeito da tosse. O efeito da tosse é um efeito que ele é acionado pelo nosso hipotálamo, né, que é uma glândulazinha que fica lá no nosso sistema nervoso central. E é um movimento involuntário, né? A gente sente a irritação, mesmo ela sendo local, o nosso hipotálamo manda a sinalização de expulsar aquilo que está irritando. Então, essa expulsão é o movimento da tosse, né? Então, por vários motivos, né? Tempo seco, tempo frio, vírus mesmo que podem ocasionar isso. Então, eu falei dos alérgenos. Então, dependendo do que a pessoa apresentar de alergia, ela também pode ter esse ato reflexo da tosse. Então, esses Tomar são os pouca principais. água. Tomar pouca água. Tomar pouca água. E no inverno Exato. isso já também é mais comum, No né? inverno é Desidratar bem mais. comum. Desidrata. E no Desidrata. caso, como que a P&G estudou essa situação e que produto ofereceu, o que pode ser ajudado, né? Como essa empresa ajuda nessa situação? Hoje a gente tem uma linha de produtos Vick, que são produtos voltados para gripes e resfriados, né? E a linha inteira, a gente tem os xaropes Vicks, por exemplo, que são destinados exclusivamente à tosse. A gente tem o Vick Vaporub propriamente dito, que é o produto de quase 100 anos, e que ele é mais destinado para, embora alivie a tosse também, mas para congestão nasal e para dores musculares oriundas de gripes e resfriados. E a gente tem diversos outros, né? Tem inalador, tem, enfim, também é para congestão nasal. Então, tudo relacionado à sintomatologia de gripe e resfriado, a gente está atuando hoje em dia com Tira os uma produtos dúvida Sim. que surgiu aqui, que eu acho que o pessoal também vai entender a dúvida. Como que o mesmo produto vai me ajudar nessa dor muscular e como descongestionante? Pois é, isso é uma Me dúvida conta. bem comum também, que a gente responde tosse. bastante. E a tosse, exatamente. O Vick Vaporub, por exemplo, que é um produto aí antigo, super antigo, ele tem, na composição dele, 3 moléculazinhas bem conhecidas, que é mentol, cânfora e eucalipto. E o que acontece? A gente tem nas nossas vias aéreas superiores receptores que são os chamados de TRPs, que são aqueles carinhas que mandam a sinalização de que alguma coisa precisa acontecer no local, né? No caso das vias aéreas superiores, então nas vias aéreas superiores. E aí, esses receptores, eles são sensíveis a algumas coisas. Dentre essas coisas que eles são sensíveis, temos questões que vão causar exacerbação de sintomatologias de gripes e resfriados, como, por exemplo, vai piorar aí congestão nasal, e etc, tosse, etc. E também temos receptores dessa mesma família, que são os TRPs, que são receptores sensíveis às moléculas que o Vick tem, por exemplo, na composição, que é mentol, cânfora e eucalipto. Pensa no receptor, gente, como um cadeado. Como um E cadeado. a molécula é exato. uma chave. Chave, tá? exato. Chave Quando cadeado. um entrar no outro, ele abre ou fecha e vai ter alguma reação no teu corpo Exato. oriunda
dessa abertura ou fechamento do cadeado. Dessa abertura ou fechamento. Então, é exatamente isso. Então, esses receptores específicos são os TRPs, a P&G vem estudando bastante esses TRPs, né, que são os transient. Potencial transiente. Exato, potencial transiente, de receptor potencial transiente. E aí, a gente identificou que alguns tipos são sensíveis, por exemplo, ao mentol, à cânfora e ao eucalipto. Então, especificamente, esses receptores, que são os TRPs, eles vão, enfim, sofrer uma ativação quando a gente inalar esses vapores medicinais desses constituintes do VIC, e cada um deles vai ter a sua ação devida, né? Então, por exemplo, eu tenho a ação do eucalipto como um anti-inflamatório, né? A ação dele é bem conhecida como sendo um anti-inflamatório. A gente está falando exclusivamente dos terpenos ou de outras substâncias, do eucalipto, da menta? Não, estamos falando especificamente do eucalipto, né? Tá. Então, especificamente dele. Então, ele vai atuar como um anti-inflamatório, como um antiprurito, né, também. Ele tem essa ação. E ele é um antisséptico também, isso é muito importante falar. Então, essa ação que ele tem auxilia muito, porque a gente sabe que a congestão nasal e tal tá envolvida ali no processo inflamatório, né? Tá existindo um processo inflamatório nos meus canais nasais, que vão aumentar a quantidade de muco, secreção, e uma das coisas que pode aliviar aí essa ação inflamatória que está acontecendo é um anti-inflamatório, que é o eucalipto. Ali, além do eucalipto, a gente tem a cânfora e o mentol. Mentol, especificamente, ele traz... esse receptor, ele é sensível a calor, né? Que a gente fala, esses TRPs. E a frio também. Então, são termorreceptores. E aí, essa sensação de frio que a gente costuma sentir quando inala os vapores de VIC, de fato, é isso mesmo. A gente traz o frescor. Então, esse receptor aí se conecta ao mentol, por exemplo, que a ação do mentol é essa. E aí, ele vai gelar aquela área, resfriar aquela área, e trazer essa sensação de conforto, essa sensação de alívio, que vai diminuir a sensação de congestão nasal do paciente. É isso que o receptor faz. Controlar o processo inflamatório. Quem ajuda é o eucalipto do processo inflamatório. Exatamente. Aí você perguntou das dores musculares. O que acontece nas dores musculares, né? Então, a dor muscular, o que acontece é o seguinte. Quem vai agir vai ser a cânfora. Então, já falei do mentol, agora eu tô falando da cânfora. A cânfora, ela diminui a sensação de dor. Então, por esses vapores medicinais, quando a gente está inalando, a gente tem, então, na junção desses 3 constituintes do VIC, de eucalipto, mentol e a cânfora, o alívio total aí da maioria da sintomatologia apresentada aí nas gripes e resfriados. Então, na verdade... Cada um tem a sua ação, entendeu? Juntos, eles ficam potentes, mas cada um tem a sua ação. Então, mesmo sendo via inalatória, da inalação, terá uma ação sistêmica. Sistêmica, exatamente. O VIC tem outras apresentações ou apenas aquele... O VIC Vaporub. O VIC Vaporub é só a apresentação dele tópica, né? Que, enfim, ou pode ser por inalação, tanto faz, que são as duas maneiras de utilização. É aquele que coloca no nariz. Não, é ainda a pomada. A pomada. Isso. Aí a gente tem o inalador, especificamente, que é para o nariz. E o inalador... Que é VIC também. Que é VIC também. Isso, que é da marca VIP, da família, né? Que a gente chama VIC, né? Que é para deixar mais essa sensação de alívio da congestão nasal propriamente dito. Aí eu já não tô falando mais de melhora aí do alívio muscular nem nada, porque ele não tem os outros constituintes. É mais para uma ação bem local mesmo. Da congestão nasal. Da congestão nasal, exatamente. E temos outros. Tem o Baby Rub, que é um cosmético para massagear o bebê aí, na sensação, para dar uma sensação de calma para os bebês. A gente tem outros produtos da linha VIC relacionadas à melhora do bem-estar, como o Vapobanho. A gente tem, enfim, diversos outros produtos da família VIC. Baseado sempre nessa cânfora, mentol e eucalipto. Exato, exatamente. Que é o cheiro peculiar do VIC, né? Sim. Se você for pensar, o VIC... Inesquecível. As pessoas até falam, é o cheiro de VIC. Sem dúvida. Tem o cheiro de VIC aí. Isso desperta uma memória afetiva. Exatamente. Né, lembra da avó na Lembra hora. da avó, exatamente. E é isso, funciona, né? Então, muita gente fala que, VIC é um produto antigo, da avó, não tem uma tecnologia por detrás. Tem sim, tem estudos por detrás.
Então, a gente avalia mesmo essa questão dos receptores, quais são os tipos de receptor. Na minha cabeça vem um monte aqui. Receptor TRP8, enfim, que não vamos entrar em detalhes, mas que são todos esses que estão relacionados à sintomatologia ou não, né, da gripe e do resfriado. Na congestão, a questão da parte de vasos que estavam mais dilatados, tem alguma ação também? Tem também. O eucalipto tem essa ação vasodilatadora. E a gente identificou isso, né? E aí, quando você vasodilata, a chance de você aumentar o fluxo sanguíneo naquela região e aumentar o processo inflamatório, por exemplo, e aí aumenta o muco, quantidade de muco naquela região, é pior. Isso. Então, o eucalipto ele vai bloquear esse processo inflamatório todo. Então, essa vasodilatação também não vai acontecer, porque o eucalipto não vai deixar. Então, aí você consegue não deixar acontecer a obstrução. Exato. Né? Também exatamente. Nessa ação no próprio vaso. Exatamente. É uma ação conjunta, né? Foi o que eu falei. Ela é conjunta, né? Então, os 3 constituintes, eles vão ter... Sim. E, na verdade, é bom... prova-se que funciona... Só vê-se tanto tempo que é usado, né? Quantos anos você falou? 96 anos. 96 anos de uso, né? E continua comprovadamente firme e forte. Eu confesso que a gente mesmo usa ainda até hoje, né? Sempre, você lembra da avó, né? É difícil uma casa que não tenha seu potinho. Seu potinho, exato. Impossível, né? Impossível, porque sempre alguém está precisando. E como você falou, no frio, pior ainda mais. Uma pergunta que me surgiu aqui. Por que à noite... esses sintomas pioram na sua vivência? O que você estudou sobre isso? Então, a gente identificou ali, enfim, pesquisadores, né? Não sou só eu, claro. Que eu só tô lendo ali. Pesquisadores identificaram uma relação do ciclo circadiano com o processo inflamatório. Então, à noite, na ausência de luz, quanto menos luz tem, eu tenho a maior exacerbação, né? Que é um aumento do processo inflamatório. Exacerbação, gente, é aumento, tá? Só para deixar claro para todo mundo. Então, aumenta o processo inflamatório que está ocorrendo ali, e aí eu tenho a sensação de piora dos sintomas de gripe e resfriado. Então, se eu já estou com uma congestão nasal, eu vou sentir mais ainda a congestão nasal à noite. Isso é bem comum. Certo. Em geral, medicações, tudo aquilo que a saúde acaba receitando para o paciente, muitas delas têm contraindicações. Né? Dessas medicações que nós estamos falando, desses produtos que nós estamos falando, você lembra de alguma contraindicação? Grávidas é aquela velha contraindicação que a gente sempre fala. O Vic Vaporub, por exemplo, é categoria B. Então, logo, ele precisa que o médico receite avaliando os riscos e benefícios para aquela paciente. Então, a ginecologista precisa primeiro avaliar quem é a paciente para ela tomar. Então, essa é a única contraindicação clara, assim, do produto. Mas, temos também a menores de 2 anos. Então, como o uso do Vic é a partir de 2 anos, então menores de 2 anos também não são indicados para tomar medicação. Alguma contraindicação dermatológica? E é claro, se a pessoa já apresentou alguma reação alérgica aos constituintes, aí a gente fala para também não utilizar o produto. Do mais, são essas 3 aí que são as principais. O resto... Perfeito. Mais um motivo também que é interessante que as pessoas conheçam bastante, porque contraindicação muito pouca. Muito pouco. E eu acho que vale a pena também a gente comparar outros medicamentos descongestionantes que existem no mercado. Boa. Que são bem diferentes os princípios. Sim, são bem diferentes, exato. E que esses sim têm algumas contraindicações e alguns efeitos adversos aí notáveis que são importantes a gente ressaltar esse fator de segurança do que a gente está falando. O Vic Vaporub especificamente e esses produtos que a família Vic estuda, eles estão muito relacionados a uma ação bem local. Então, a questão muscular, por mais que seja uma questão sistêmica, né, pela inalação dos vapores medicinais, mesmo assim ela vai resolver uma questão local que está incomodando, porque a gente fala de congestão nasal, a gente não fala da pressão que a gente sente na musculatura por conta dessa obstrução. Então, tudo isso atrapalha. A tosse, por exemplo, também causa um ato reflexo aí que incomoda a musculatura. Então, é uma ação bem local mesmo. Então, a gente está pensando aqui em ação local. Você lembrou uma coisa bem legal, que são aqueles vícios em descongestionantes nasais. Sim, tem uns aqui, não vamos citar os nomes, mas que tem gente que é realmente viciada, que não consegue sair de casa sem o seu frasco na bolsa ou no bolso. Sim.
E esses sim vão ter um impacto sistêmico muito maior, Muito que maior. pode sim trazer problema no futuro. Exatamente, pode gerar taquicardia, Sim, arritmias, arritmias. Sim. e principalmente o vício, né? A dependência, que depois para você conseguir deixar de Sim. usar é extremamente complicado. E é um medicamento que à primeira vista parece muito inocente, Exatamente. né, para o paciente. Só umas gotinhas lá no nariz, uma espirradinha, mas no fundo, Não é. tudo que você põe para dentro do seu corpo, não é bem assim, com né? algumas exceções, vai ter uma ação no seu corpo inteiro. Vai. Né? Claro que a medicina, a farmacologia vai avançando, algumas medicações conseguem agir localmente, né? Mas se atravessou tua pele, caiu dentro lá do teu... chegou Vai perto ter lá de algum uma impacto, veinha do mesmo que martelo, pequeno. mesmo que pequeno, vai Vai passar ter impacto. pelo teu corpo inteiro, coração, fígado, etc. E na nossa discussão aqui, falando sobre, por exemplo, esse produto, a gente consegue entender claramente que é um produto que traz um custo-benefício gigantesco, um benefício incrível, Sim. com custos muito pequenos, né? Para o Como você falou. paciente, exato. Essa é a Pro preocupação paciente. da P&G mesmo. Sim, A P&G está sempre fazendo estudos, buscando entender o que acontece com o paciente. Um dos recentes estudos que a P&G fez, que é um estudo interno nosso, foi para conhecer, para identificar por que esse paciente com congestão nasal não dorme bem, por exemplo. Boa. Então, por que esse paciente com tosse não dorme bem? O que está acontecendo ali por detrás? E a gente viu um número muito alto de pessoas, 90% das pessoas, falando que se estão com algum sintoma de congestão nasal, gripe resfriada, não vão dormir bem. Então, isso foi algo interessante, que é uma dor que não... Geralmente, as pessoas não se preocupam tanto, mas que está muito relacionada, né? Então, o resfriado, a gripe, o resfriado com... o dormir melhor. E o dormir melhor também faz parte do processo de cura desse resfriado, exatamente, né? exatamente. Então, se você tem uma noite mal dormida e já está gripado ou resfriado, Vai você vai piorar ter um o sistema dia muito imunológico, pior. exatamente. E vai virando um ciclo E de vira um piora, e você não consegue melhorar. Então, quem está com resfriado comum precisa se atentar a fazer de tudo que for possível Para dormir bem, Para Pra ter uma dormir noite bem, de sono. Pra ter uma noite de respirar sono. bem, ter Respirar menos bem. dor, porque é isso que vai fazer você naturalmente melhorar, porque a gente também já falamos aqui, né? Muitas vezes não tem um remédio específico, temos os sintomáticos, né? Claro, E tomando, obviamente, mas e aí o pessoal sempre fala, né, doutor José Wilson, mas o médico não vai me dar um antibiótico, né? Só pra gente entrar nessa super seara. comum. É super E comum. também a gente está falando aqui resfriado e gripe, a gente já falou sobre isso, mas vamos diferenciar, são Isso, coisas São coisas diferentes, diferentes, tá? exato. Sim, Quando a sim. gente fala de um resfriado, é uma patologia mais branda, autolimitada, que não vai trazer grande prejuízo para a pessoa. Já a Isso. gripe, ela pode sim ser muito mais séria. Sim, a gripe é aquela... a gente tem vacina para gripe todos os anos, né? Isso. Resfriado, a gente já não tem vacina para resfriado. Isso. Embora alguma coisa ainda seja resolvida por conta da vacina direcionada para a gripe. Mas são vírus, inclusive, diferentes. Então, geralmente, o vírus da gripe é o influenza. E o vírus do resfriado, que é o resfriado comum, que é um pouco mais brando, é rinovírus, pararinovírus. São esses tipos de vírus que causam esse tipo de... Perfeito. Isso, lembrando Patologia. que mesmo sendo resfriado comum, que como a gente sabe é uma patologia muito mais branda, mas abre-se uma porta, né, imunológica para você ser contaminado. Exatamente. Superinfecção Superinfecção. por outra bactéria. Exato. Até Vírus, por uma próprio bactéria. vírus ou Sim. uma bactéria, aí o caso complica, né? Sim. Então, a gente sempre fala aqui informação diamante da prevenção aqui no podcast, você ficar sempre atento aos sinais do teu corpo. Se você tem um sinal diferente, uma tosse, uma congestão nasal, tá dormindo mal, precisa procurar ajuda. Claro que a gente não tá querendo ser aqui o cavaleiro do apocalipse, né? né? Às vezes Não tá é com- uma tossidinha, o nariz E Que vai tomar um entupido, vai te levar pro antibiótico, né? médico Também não precisa, Calma. exato. Exato. Isso, Bom mas senso, É. bom senso. bom senso acima de tudo, mas é importante que a gente esteja sempre atento, porque, por exemplo, um resfriado num jovem, um adulto jovem, ok, mas um resfriado já num sexagenário, numa... Sexagenário, Júnior, a gente tá quase lá. Joga mais pra frente, vai. Não, mas eu pus a mão aqui, ó. Não. Não, sexagenários saudáveis Tá bom, ou, né? Octogenário. Octogenário. Octogenário, melhor, vai. Não, mas vamos falar da realidade. Acima de 60 já o resfriado começa. E a outra margem também, né? Um recém-nascido, Isso. um cuidado maior. Exato. Ou imunocomprometido. Se bem que Isso. você falou então... a palavra mais importante do que a gente vai falar aqui, que é vacina. Vacina. Boa. Vacina Então, é a tem vacina aí. prevenção. A gente é tem a prevenção. vacina gratuita para qualquer um. Isso.
Em qualquer período do ano, na verdade, existem as campanhas, mas a vacina está lá no posto de saúde, sem custo para todo mundo. Profissional de saúde, que é profissional de saúde, recomenda a vacina, né? A gente fala isso. Com certeza, com certeza. Não, se não recomendar, não é profissional de saúde. Não é de profissional de saúde, exatamente. Sim, pode ter todas as Já falamos isso aqui antes, não respeito você que não gosta de vacina. Exato, concordo também, porque não dá para ser a maneira médico. É a mesma coisa que o médico ser a favor de cigarro, ser a favor de álcool, não dá. Se é contra a vacina, não dá. Exato. Porque a gente sabe que vacina mudou o mundo e... É a maneira de prevenção, né? Mais eficaz essa mesmo. Provavelmente nós não estaríamos aqui se não existisse vacina. Eu e você, com certeza, não. De novo a nossa idade, mas tudo bem, vai. Depois de você ser sexagenária, essa acho que foi pior. Mas não estaríamos aqui, talvez. Só estaria a molecada aí, a Juliana. Imagina, ixi. Eu tô ali com vocês. Tá nada. Mas agora, falando sério, a expectativa de vida era 30 e poucos anos. Sim, agora... Até você ter uma doença grave, vacinas mudaram uma tuberculosezinha. É estranho falar tuberculosezinha, mas qualquer gripezinha ia te levar com certeza, porque não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha o que fazer. Mas o que eu tava falando longe, todo mundo viu isso há pouco tempo atrás com AIDS, com HIV. Sim. E com Covid. Era uma sentença de morte. COVID. A Covid, a semana passada. Sentença de morte. Então e hoje a gente tem como reverter esses processos. Mas tem que acreditar, viu, gente? Tem que acreditar. A ciência tá aí pra isso. Ela existe, ela trabalha e tá, enfim. Não, eu gosto de falar assim, quando você fala ciência, o verbo acreditar não tem espaço. Você acredita em Coelhinho na Páscoa, em Papai Noel. Sim. A ciência você não acredita. Tá você não tem que acreditar na ciência. Você pode até ser contrário, ter alguma ressalva, mas acreditar não cabe quando a gente fala de ciência. E quando a gente está falando, já que a gente está falando desse produto, uma empresa séria que pesquisou anos, muitas décadas para poder chegar num produto que seja... Tem que só confiar, né? E quem está aqui do lado de cá, nós três aqui, temos que explicar direitinho para que quem está do lado de lá, as mães, pais, saibam que está usando nessa situação um produto que, como eu disse, tem um benefício incrível, né? Benefício incrível. E assim, a P&G tem uma área médica por detrás, né? Então, boa. Antes da gente só falar de venda de produto, a gente também tá falando sobre paciente, pesquisa, saúde, pesquisa. Muita pesquisa, imagino. Então, a gente, essa turma aí por detrás aí da área médica faz com que haja um filtro aí de não ser tudo tão comercialzão. Existe um paciente ali que pode se beneficiar com o produto. Então, a gente toma bastante cuidado quando a gente fala da nossa ação, né, de profissionais de saúde que estão atuando dentro da indústria farmacêutica. Tá, mas o que eu estava falando aquela hora, só para finalizar o raciocínio. A gente não é qualquer sintomazinho, claro, mas como eu disse, tem que estar atento aos sinais. Se você tem uma certa idade, um resfriado comum já pode te levar. Já pode. Né? Já pode te levar embora. Então, quanto mais cedo você conseguir tratar daquilo, né? Então, você aí com seus papais, suas avós, seus avós, tem que ficar atento. Tossiu, né? O Brasil tem isso, né? Muda muito de temperatura. Tava um calor aqui em São Paulo, pelo menos tava um calorzão, de repente São agora Paulo, tá a amplitude térmica chega a 15, absurda, 20 graus. no mesmo dia, né? né? Isso, não tem Não aguenta gente que mesmo. aguenta. Então, se não tiver vacinado, é complicado, tem que ficar atento, ou seja, a gente tem que não pode dar essa bobeira, né? Exato. Dar essa bobeira. Exato. No Brasil são 90, quantos anos que existem? 96? 96 anos o Vic Vaporub tem. No Brasil. E fora do Brasil também tem... Fora do Brasil, eu não acredito que seja um pouco mais... O produto é mundial. É mundial. O produto é mundial. É mundial. A mesma marca. Mesma marca. Se eu for lá no Tóquio, tem Vic. Eu não sei se Tóquio tem P&G, mas eu acredito que sim. Tem, né? Tem. Então tem sim. Você esteve lá há pouco tempo, né? Muito bem. Mas é isso, a P&G é uma marca mundial, né? Então, se tiver tem P&G, tem Vic. Então, se você vai lá pra Islândia, aquele friozão, tiver com congestão nasal, tenha sua pomadinha de Vic lá, com cânfora, eucalipto direitinho, para que você, mentol, para que você passe uma noite melhor, né? Exatamente. E quando você muda de ambiente, muda de temperatura, já você pode ser acometido por essas situações, por esses sintomas. Exato. E hoje você é gerente médica? Isso, eu sou gerente P&G. médica, mas só para esclarecer, eu sou farmacêutica de formação, aí eu fiz mestrado em ciências farmacêuticas na Unifesp,
Fiz MBA na USP, de marketing farmacêutico também. Estou há 15 anos na indústria farmacêutica. Mas o que essa área médica faz nessa área... Boa, isso é uma dúvida. Na área da indústria, né? Uma curiosidade aí. Então é isso, a gente tenta ser a voz do paciente para não deixar que a empresa, por exemplo, propague informações que não são baseadas em ciência. Então a nossa ciência... A palavra ciência, como você falou, que não é uma acreditação, que é algo que e não é não Quer acreditar. dizer, isso está dentro da indústria, Isso está né? dentro da indústria, exatamente. Eu não posso falar que, por exemplo, um produto X vai ser para, enfim, uma patologia da qual ele não foi testada, para a qual ele não é comprovado cientificamente que é eficaz e seguro, que eu não vou trazer problemas graves para o paciente lá na frente. Então, é por isso que hoje existe, na indústria farmacêutica em geral, áreas específicas chamadas áreas médicas, ou medical affairs, que é o nome em inglês, né, dessa área, com profissionais de saúde lá dentro, sendo a voz do paciente, né? Ainda hoje tem pesquisas com o VIC, por exemplo? Com o produto? Ainda hoje tem pesquisas com VIC. Essa pesquisa recente sobre dormir, por exemplo, sobre sono, mas é uma pesquisa que foi uma pesquisa de consumidor, não é um estudo científico, exato. Claro. Essa pesquisa de consumidor para entender o consumidor, até porque a P&G ela é pioneira nisso, né? Ela foi feita recentemente e aí que identificou que mais de 90% dessas pessoas entrevistadas aí tinham dificuldade de dormir por conta de sintomas da gripe e do resfriado. Perfeito. Mas não são estudos clínicos, são estudos de conhecimento de consumidor, de paciente. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas a gente tem outros. A gente tem. Mas já que você é da área, também. então fale de outros. Tem alguns produtos que você estejam em desenvolvimento, não só na VIC, mas outras... Ela pode falar, mas ela vai ter que matar a gente. Eu acho que melhor não. É verdade. Não, então, eu não sou a melhor pessoa para falar do que está por vir, mas o que eu posso garantir é que sim, tem estudos clínicos que existem com produtos e com pesquisas em geral, e a P&G não vai deixar de fazer ciência do jeito que ela acha que deve. Como a gente está com uma empresa farmacêutica aqui também, tem muita gente que está assistindo a gente que acha que a indústria farmacêutica é um bicho-papão, que está produzindo medicamento que é para manter o paciente dependente daquilo, que eles lucram com a doença. Boa. Gente, é por isso que tem a área médica, né? Exato. Exatamente por isso. A área médica dentro da indústria. Para claro não deixar isso acontecer. Empresas e empresas, é lógico que vão ter empresas mais idôneas, menos idôneas, mas a grande maioria das grandes, elas sim têm departamentos internos que estão cuidando do paciente e não da empresa. Tá? Exato. É o que a gente fala, existem medicamentos que são para pacientes específicos, não para todo mundo. Então, se a pessoa apresentar o sintoma, como é o caso do VIC, aí sim a gente recomenda a utilização do VIC Vaporub, por exemplo. Mas se não tem por que utilizar. Porque essa não é a nossa indicação. Então, assim, muita a utilização para muita gente demoniza. Demoniza, então, isso é muito comum. Você tem razão. Isso é muito comum. E o VIC Vaporub em si, durante esses 96 anos de marca, de produto, teve alguma modificação na fórmula? Ou acrescentou? Essa pergunta eu não sei te dizer, mas acredito eu que não. Eu sei que de uns 30, 40 anos para trás não teve. Agora eu não sei de 96 pra cá. Deve ter mudado só a embalagem. Tá certo. A embalagem com certeza mudou. A embalagem com certeza mudou. Mas é parecida. Ainda é parecida. Parecida. Ainda é. É parecida. A gente tem os protótipos até na empresa. Na nossa época ainda era de metal, você lembra? Era, exatamente, de metal. Era de metal a embalagem. Era assim, Júnior. Você lembra? Sim. Você lembra? A gente tem até uma Eu lembro da tampa assim, de metal e ser de vidro, o resto. A gente pegou, acho que de vidro e toda de alumínio. Isso. As duas a gente deve ter pego na nossa longa existência. Perfeito. E em relação à acessibilidade à população, os valores, né? Porque nós estamos aqui discutindo com consumidor, né? Eu entendo que é bem democrático, né? Os valores. Como eu sou da área médica, eu não entendo muito de valor, assim. Sim, mas acho que tem na Mas casa é de todo isso, mundo, eu acho né? que é um medicamento acessível. Eu acho que é acessível. Claro. Entendendo sim. o que tem no mercado, é acessível. É isso. Considerando que trata um sintoma extremamente chato, extremamente dormir gripado é um inferno. Não, viver gripado, entupido é um absurdo. E como uma primeira arma, né, Zé?
Sim. É incrível, incrível. É uma arma que Às vezes segura. Se você tá, às vezes, em casa, eu falo por mim mesmo, tá obstruído, você, meu Deus, será que tem Vick aí? Já pensou É isso? comum, É. é Nem super sempre comum. tem, Bem acabou comum. de esquecer de comprar, É. porque realmente, aí é 1 da manhã, você não vai querer, às vezes, né, sair para comprar, então, eficiência incrível. E tudo que funciona, tudo que continua vivo é porque é bom. Funciona. 96 anos tem que ter alguma Exatamente. explicação. Tem que ter né? alguma explicação, Não é exatamente. de graça. Não, não é. Produto Exatamente. incrível. Muito bem. E aí, É você isso. aprendeu bastante? Bom, sempre bom, divertido e Sensacional. instrutivo, Juliana. Eu que aprendi, gente. Muito Juliana obrigada. Machado, obrigado por dividir conosco e com o nosso espectador todo o conhecimento da sua vivência, do seu trabalho, é a sua vida, né, atualmente, Exato, é. preenchida por tudo isso. Além do que você já deixou aqui de informação, a gente vai pedir ainda uma mensagem final, uma mensagem que você gostaria de dizer a respeito da sua área, dos seus estudos, da sua profissão, sobre tudo que nós discutimos aqui. O que você deixaria de mensagem final para quem nos está ouvindo? Eu acho que a mensagem final vai ser: acreditem na ciência. Boa. Apesar que acreditar não era a melhor palavra, né? Mas acreditem sim na ciência, existe sempre algo maior por detrás desses produtos aí que estão há tanto tempo no mercado. nada chega na prateleira de uma farmácia. Não, assim de acaso. repente, Não. por acaso, exatamente. Então fica aí essa mensagem final. Muito obrigado. Sorte de vocês que tenham uma empresa como essa, uma P&G, que possa nos servir e trazer para a gente produtos bons. Sorte também da P&G que tem a Juliana Machado lá, cuidando disso aí para todos nós, né? Com todo esse carinho. Wilson, muito obrigado mais uma vez, valeu. Obrigado, Júnior. Júlia Machado, obrigado. Foi uma Juliana. honra tê-la por agradeço, aqui. hein? Você que está aí, compartilhe. Pode, doutor, espalhe saúde e informação. É o Diamante da Prevenção. Um abraço, doutor Sidney. Até o próximo episódio. Fiquem todos bem.